quais eram os lugares que eu queria chegar. E aí veio a ideia de me jogar pra fora do país. E aí galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Ícaro, pra quem não me conhece, e hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história com a arte. Então vamos começar do começo. Eu acho que a história da arte na minha vida começa quando eu nasci, que foi em 1997. Minha criação como criança, eu sempre tive muita vontade dessas coisas, sempre gostei muito de desenho, sempre me interessei muito por essas coisas. E eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Eu sempre gostei muito de pegar as coisas e ver como elas eram feitas. Uma história muito legal que eu tenho pra contar pra vocês é que quando eu era criança, sabe aqueles livros que tem, acho que chama pop-up o nome disso, que você abre, aí aparecem as coisas dentro? Eu tinha um da Disney, e aí eu peguei o livro e refiz todinho. Eu não lembro que idade eu tinha, mas eu era muito novo. E eu peguei o livro, refiz todos os desenhos, vi como é que eles eram colados pra poder, na hora que abrir, ele conseguia abrir, e fui fazendo o livro inteiro assim. Isso com folha de caderno mesmo, era de qualquer jeito, mas era o jeito que eu achava legal na época. Então eu acho que a minha história começou quando era criança, sabe? Acho que, né, começou ali com esse tipo de coisa mesmo dentro de casa. Sempre me interessei muito por essas coisas, sempre me interessei por desenho. Quando criança, então sempre gostei muito de desenho animado, de coisa desenhada, capa de caderno desenhado, porque eu pegava essas capas de caderno e ficava redesenhando, entendeu? Eu pegava o desenho animado, pausava e ficava desenhando, olhando pra televisão, entendeu? Então eu fazia muito esse tipo de coisa. Fui crescendo, aí passou ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. E eu sempre desenhei durante essa época toda, mas assim, como aquelas crianças que desenham na capa da prova. Sempre foi uma coisa assim, normal, nada muito além da média, não. Até que chegou em 2014, eu tava no segundo ano de ensino médio, penúltimo ano pra terminar a escola. E teve um evento na minha escola, que tinha todo ano, e nesse ano eu fui responsável por presidir esse evento, né? Então, a partir daí as coisas começaram a mudar um pouco, porque depois que teve esse evento é tipo uma competição de equipes dentro da escola. Por causa dessa competição eu tive que ter aquele espírito de liderança, sabe? E comecei a fazer também muita coisa. Também, então, os desenhos que precisava fazer eu mesmo fazia, não terceirizavam muito, porque as outras equipes dos outros anos faziam muito isso, de terceirizar as coisas. Então, às vezes ia ter uma apresentação, eu fazia o cenário, a mão mesmo pintando com tinta. E aí começou a crescer mais esse talento em mim, e eu vi que eu podia levar isso para minha vida de outra forma, sabe? E passar de ser um hobby e virar uma coisa profissional. Porque uma coisa que acontecia muito era, as pessoas iam ver e achavam legal e perguntavam quem tinha feito. Aí falava, foi o Ícaro que fez. E aí todo mundo começou a me ver dessa forma, sabe? Então as pessoas começaram a me enxergar dessa forma, que era o cara que eu sabia fazer as coisas. E aí passaram-se anos e eu continuei fazendo as coisas, e aí eu continuei crescendo, e aí as pessoas começaram a entrar em contato comigo. Pensaram, tu pode fazer isso pra mim? Eu posso. Tu pode fazer isso? Posso. Então sempre eu tive muito aberto assim pra esse tipo de coisa, pra realmente não deixar passar nenhuma oportunidade que vinham falar comigo. E aí eu comecei a cobrar também, eu comecei a entrar um dinheiro, aí começa a entrar ali um pouquinho e tal. Nisso eu terminei o terceiro ano e entrei na universidade. Eu escolhi fazer odontologia, porque eu queria ser dentista. A profissão que eu escolhi foi dentista. E eu entrei na universidade de odontologia adorando o curso, gostava muito, só que tinha um porém. As matérias que eram mais teóricas, que eram mais voltadas para a área de saúde, que você precisava estudar mesmo, questão mesmo científica, que é tipo remédio, corpo humano, essas partes, como funciona, eu tinha meio dificuldade porque eu não me interessava de passar muito tempo estudando aquele assunto. Não achava ruim, mas não era assim a coisa que eu mais amava. Mas em compensação, as matérias que eram práticas da odontologia, por exemplo, como fazer uma restauração, eu era muito bom. Confesso, modéstia à parte, mas eu era muito bom. E isso me fez despertar um lado assim, até dos meus professores mesmo, sabe? De, nossa, tu tem realmente muito talento e tal. Mas eu sempre via isso como, eu vou ser um bom dentista, né? Nunca vi isso como, tenho talento demais para essa área, preciso ir para outra. Eu sempre vi como isso poderia me ajudar na odontologia. Até que chegou um ponto que eu estava estudando odontologia, eu estava estudando muito. E porque meu curso era integral, eu tinha aula de manhã, de tarde e às vezes à noite. Então era uma rotina bem pesada. E também
trabalhando com essas coisas que eu já falei pra vocês, que era fazendo essas artes, desenhos por encomenda e tal. Principalmente para empresas, para universidade, então comecei a trabalhar mesmo como ilustrador. Eu escolhi uma coisa, eu escolhi fazer odontologia, escolhi ser dentista, mas eu acho que a vida me escolheu para ser artista. Eu sempre brinco com isso, porque eu acho que isso é muito verdade sobre a minha vida, porque nunca foi uma coisa assim que eu mesmo escolhi, sabe? Eu acho que eu fui escolhido pelas pessoas para isso mesmo. E eu acho que depois que as tantas oportunidades bateram na porta, depois de tanta coisa assim aparecer bem claro na minha cara, eu resolvi seguir por esse caminho. Então, o que eu fiz? Depois de 2 anos de curso de odontologia, eu já estava quase na metade do curso, eu um belo dia acordei de manhã e tinha prova de farmacologia à tarde, que é uma, para quem já estudou área de saúde ou tem alguém que conhece, alguém que faz área de saúde, pode perguntar o quanto essa matéria é difícil. E eu tinha prova de farmacologia à tarde, eu tinha tirado nota baixa na prova passada e precisava tirar nota boa nessa. E eu não tinha estudado nada. Eu precisava estudar e nenhum livro eu tinha. De manhã, pesquisando na internet coisas assim básicas para poder ir pra prova, pelo menos saber de alguma coisa. Aí eu, quer saber? Tchau. Aí eu desisti do curso, nem fui mais à tarde. Foi assim, eu desisti, eu fui estudar, não consegui achar, eu peguei, desisti, disse tchau. Nem fui à tarde pra aula. E aí depois que eu não fui à tarde pra aula, nunca mais eu pisei na universidade. Então até hoje eu estou matriculado em odontologia na Universidade Federal. E nunca mais fui pra aula. Eu tô reprovando por falta todo período, eu acho. Mas nunca nem meu aluno online eu acessei. E eu, nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora? Mas eu sabia que não era isso que eu queria. Então na minha cabeça, não, eu vou então estudar. Vou fazer cursinho pré-vestibular. E vou entrar para outro curso. Aí eu fui pro cursinho, comecei a estudar. Aí eu estudei, passei uns dias estudando, só que eu não tava mais no ritmo tanto de estudo. E como eu falei pra vocês, eu nunca deixei de trabalhar esse tempo todo, desde quando eu saí da escola. Então, eu sempre tive trabalhando com essas coisas, essas artes e tal, e ganhando um dinheiro relativamente bom, que dava pra me sustentar de alguma coisa, comprar o que eu quisesse, comprar uma roupa nova, comprar, sair, fazer tudo assim, sabe? O básico que um adolescente faz, eu conseguiria fazer na época, com esse dinheiro. E aí eu fui fazer o cursinho. O cursinho começou a ficar também em segundo lugar, assim como o curso de odontologia. Então chegou uma hora que eu tava muito mais trabalhando do que no cursinho, de novo. E eu, nossa, não vou passar e tal. E começou a acontecer que eu fiquei muito desestimulado. Mas sempre eu continuei trabalhando, nunca parei de trabalhar. Até que o cursinho começou aí no começo do ano, então na metade do ano eu tive um problema de saúde meio grave, que foi um pneumotórax. Então, pra quem já assistiu Grey's Anatomy, sabe o que é um pneumotórax. Pra quem não sabe e que já assistiu Grey's Anatomy, é o motivo pelo que o Mark Sloan morre no acidente de avião. Então, ele tem lá no acidente de avião um pneumotórax, que a Cristina fura ele lá e ele consegue respirar. Eu tive exatamente a mesma coisa, fiz aquele mesmo procedimento no hospital. Só que no caso, o Mark morreu, eu sobrevivi. Então teve essa pequena diferença na nossa vida. E aí eu passei tipo um tempão hospitalizado. E passei as férias de julho inteiro hospitalizado. Então fiquei bem mal mesmo. Psicologicamente também. Então foi bem difícil pra mim lidar com isso tudo. Mas consegui superar isso, né? E eu acho que esse ponto foi muito importante pra minha vida, porque eu acho que foi um divisor de água, sabe? Eu acho que me ajudou bastante a refletir quem eu era, onde é que eu queria chegar, quais eram os lugares que eu queria chegar. E aí veio a ideia de me jogar pra fora do país, porque eu já tava recebendo um dinheirinho. Então eu acho que já dava pra juntar, né? Se eu passasse ali 6 meses juntando, daria pra fazer uma viagem. Eu pensei, quer saber, eu vou juntar um dinheiro, vou comprar uma passagem. Eu lembro que eu tava internado e olhei o preço da passagem, vi que não tava tão caro na época. O euro não tava tão caro quanto tá hoje. E aí eu, nossa, vou fazer essa viagem. E aí eu comprei a passagem assim que eu saí do hospital. E aí foram mais ou menos 8 meses me preparando para essa viagem, tanto financeiramente quanto de língua mesmo, porque eu ia para a França, então eu precisava lidar com a língua. E eu entrei na internet e fui procurar opções de curso, opções de estágio, e achei uma opção em Paris que foi muito legal, foi uma oportunidade muito boa para mim. Achei um site que tinha vários ateliês de vários lugares, e aí eu entrei nesse site e pesquisei a melhor opção para mim, entrei em contato com a escola, mandei e-mail e eles me aceitaram.
E aí passei um mês tendo aula com eles lá e aí aprendi muitas coisas sobre muitas técnicas que até então eram desconhecidas pra mim. Lembra quando eu falei que eu aprendi a desenhar meio que sozinho, né? Realmente isso é verdade. Só que chega a um certo ponto que você precisa lidar com certas técnicas. Então eu comecei a investir mais nisso. Por exemplo, isso veio para me ensinar coisas e técnicas e materiais que eu até então não conhecia. E eu aprendi isso tudo ainda na França, né? Então foi um privilégio danado mesmo. Uma coisa muito grande que aconteceu comigo e eu sou muito grato por isso, claro, foi uma oportunidade muito boa. E depois, quando eu voltei da França, as coisas começaram a dar muito certo ainda. E aí os trabalhos começaram a aumentar mais ainda. Eu tive cada vez mais encomenda, cada vez mais visibilidade. Até que eu submeti uma obra minha, um quadro meu, para uma galeria de arte aqui na minha cidade. E a galeria me aprovou e gostou muito do meu trabalho. Então as coisas começaram a dar certo dessa certa forma. E eu fiquei muito feliz, muito grato. Mas o que eu quero falar para vocês nesse vídeo: se você está tentando seguir por esse caminho, eu acho que você não deve desistir e deve ficar sempre atento às oportunidades. Às vezes a vida tenta se comunicar contigo e muitas vezes você não escuta, como eu. Várias vezes tentei insistir numa coisa que não era pra mim exatamente. E depois de alguns sinais é que eu fui perceber a linguagem que a vida estava tentando me dizer, que ela estava tentando me explicar, que eu realmente devia seguir meus sonhos e fazer aquilo que eu gosto. Porque eu sempre gostei muito de odontologia, por exemplo, né? Mas eu não queria passar o dia inteiro num consultório de 7 da manhã a 7 da noite. Então, sempre quis fazer outras coisas. Eu acho que a maior mentira do mundo é aquela história de que você deve escolher aquilo que você ama fazer. Porque isso não é tão verdade assim, na minha opinião. Porque, por exemplo, o que eu amo fazer é ficar deitado, dormindo, olhando pra cara pra cima. Mas eu acho muito melhor fazer o que eu faço, que é desenhar, trabalhar com arte, do que ficar, por exemplo, no consultório. Não tô julgando os dentistas, eu amo odontologia, inclusive sou apaixonado até hoje, uma das coisas que eu mais gosto é ir pro dentista. Mas eu realmente tô falando de rotina de trabalho, que como dentista ia ser uma coisa muito cansativa pra mim, uma coisa que talvez eu não quisesse pra minha vida. Então, hoje eu tenho uma rotina muito mais flexível, trabalho muito tempo em casa, posso fazer uma viagem, posso passar um mês fora, posso organizar meu horário, então posso organizar meu calendário, posso criar meus produtos. Eu acho que isso me dá muita flexibilidade. E agora, por último, criei o canal no YouTube e eu tô muito feliz com isso, porque aqui é uma forma de eu me comunicar com as pessoas que já me acompanhavam e conseguir conquistar ainda outras pessoas e, além de mostrar o meu trabalho, fazer com que as pessoas me conheçam como pessoa. Então, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo 100% falando, porque eu quero conversar com vocês, explicar um pouco da minha vida e conhecer também vocês. Então, eu acho legal isso, pra poder tentar alcançar mais pessoas e a gente se conhecer melhor. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tentei contar aqui resumidamente a minha história, eu acho que tem muito mais coisa, mas eu acho que eu vou contando um pouquinho de cada vez nos outros vídeos que eu for fazendo. Eu acho que eu vou trazer mais vídeos com essa temática aqui mesmo, eu mesmo falando. E eu queria pedir pra vocês não se esquecerem de deixar um like e curtir, se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. Então tchau, me siga nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!